Que a paz de Jesus esteja com todos nós. Quando o Zé Roberto me convidou para fazer uma live e me pediu para escolher um tema, eu fiquei pensando, que tema que eu vou falar? Né? Qual tema poderia aí estar contribuindo com as pessoas nesse momento que a gente está vivendo? E aí eu resolvi associar um tema, né, que é muito pertinente a este momento e que eu tenho trabalhado em algumas empresas, relacionando também com a espiritualidade. E esse tema é a gestão das emoções e espiritualidade na crise da pandemia. Já tem mais de um ano que a gente vive nessa provação, vive nessa prova grande, né, que é a pandemia. E como que a gente está trabalhando as nossas emoções? Como é que a gente está trabalhando a nossa espiritualidade nesse momento de crise, nesse momento tão difícil, né? Então, eu começo a apresentação questionando isso e perguntando para vocês, como é que está a gestão das nossas emoções passando por tantas coisas, né? Hoje, quando a gente abre as nossas redes sociais, eu comentei ontem, né, eu fiquei 2 dias desconectada da internet, que eu estava num local que não pegava a internet, e cada vez que eu conecto, entro ali no Instagram, no Facebook, eu falo que é um turbilhão de emoções. Né? Então, ontem, quando eu liguei, eu vi o falecimento de um amigo que estava lutando contra as complicações do Covid. Ao mesmo tempo, eu vi um amigo que foi receber a mãe, que teve alta da UTI, venceu a Covid. O meu primo, né, que teve o estado um pouco agravado, comunicando que estava indo para a UTI. Por outro lado, a mãe dele, que estava saindo da UTI. Então, assim, em 5 minutos na rede social, no WhatsApp, eu vivi um turbilhão de emoções diferentes, da alegria à tristeza extrema. E isso tem acontecido todos os dias. Então, como é que a gente está fazendo essa gestão das emoções e cuidando da nossa espiritualidade? É sobre isso que eu queria falar com vocês na noite de hoje. Primeiro, pessoal, não tem receita de bolo, tá? Não existe aqui falar assim, olha, eu vou trazer uma receita da forma da gente cuidar das nossas emoções e trabalhar a nossa espiritualidade, e ela deve ser seguida por todo mundo, porque a receita é correta e vai dar esse bolo gostoso e bonito. Não existe, porque as pessoas são diferentes. Mas o que a gente vai falar aqui um pouquinho, né, são, em linhas gerais, são exercícios, são maneiras de se comportar que vão nos ajudar a lidar melhor com esse turbilhão de emoções que, inevitavelmente, nós vamos passar todos os dias, né? Nesse exemplo que eu dei, que aconteceu comigo ontem, isso acontece com a gente todos os dias. Mas a primeira coisa é que não tem receita, né? Cada caso é um caso. É fato, né, e a gente tem que considerar que o nosso planeta, ele está doente, né, o nosso planeta, ele já estava doente antes da pandemia, né, doente com egoísmo, com arrogância, com orgulho, e agora veio a pandemia, que aparentemente, né, nos remete à tragédia, mas na verdade a gente precisa também ver com o olhar do aprendizado, né, o que a gente está aprendendo, o que a gente está melhorando com esse momento que o planeta está passando, né? Então, além do sofrimento, o que a gente está tirando de lição de tudo isso que está acontecendo? Mas é fato que o nosso planeta passa por um período doente, né? Então, a gente vive hoje um momento de muita preocupação, um momento de muita dor, passamos por muita dor. E a primeira coisa que eu falo com vocês, né, independente da questão da espiritualidade, da gestão das emoções, a primeira questão é reconhecer, né, que toda dor é legítima. Nós não podemos, de forma alguma, mensurar ou dar dimensão que a gente quer à dor do outro. Né? Então, no momento como esse, às vezes a pessoa, eu já ouvi outro dia um comentário, né, que fulano entrou em depressão, estava muito triste com todo esse processo, não aguentou, entrou em depressão, e a pessoa criticava dizendo o seguinte, nossa, mas ele não perdeu ninguém na família, a mãe ficou doente e se recuperou, diante de tantas pessoas que estão perdendo gente na família, que estão sofrendo, que estão desempregados e não estão em depressão. Então, essa pessoa, ela não tem o direito de estar em depressão. Não existe isso, né? Então, já é uma lição que a gente já aprendeu com o Chico, né? Que toda dor é legítima, né? E a gente não pode mensurar o tamanho da dor do outro, porque a dor é do outro, né? Então, a gente precisa considerar toda dor, né? É do tamanho
que a pessoa dá a ela, e que ela aguenta, e que ela suporta, né? Então, luto, pessoal, luto não tem tamanho, né? Eu não tenho essa questão de falar, olha, a minha dor é maior porque eu perdi mais gente na família, ou porque eu estou com pessoas doentes, ou porque, além disso, eu perdi o emprego. Então, o primeiro ponto é respeitar a dor do outro, não ficar tentando competir com a dor do outro, né? Porque dor não é mensurável. Às vezes, o que bate em mim de uma forma, bate no outro de outra maneira, e isso precisa ser respeitado. Cada um tem o seu limite. Eu não posso não legitimar a dor do outro. E aí, o que é pior, né? A pessoa não está sofrendo com a pandemia, mas ela pode estar sofrendo com outras coisas, né? E eu não posso deixar de legitimar essa dor, né? Eu participando de um programa de mentoria, uma das mentoras contou uma história, né? Que ela tinha uma amiga, muito amiga dela, muito íntima, e que as duas tinham filhos da mesma idade. E o filho desta amiga, né, que era muito amiga, comadre, ele faleceu. Ele teve um problema de saúde e faleceu. Ela falou assim, nossa, eu imaginava assim, que é a maior dor do mundo, né? Uma mãe perdeu um filho, e ela conseguiu ressignificar, conseguiu levantar, ela até falou, coisa que eu não conseguiria. E aí, passado alguns anos, ela tinha uma cachorrinha, a cachorrinha já estava velhinha, mas a cachorrinha era como se fosse uma filha dela. E essa cachorrinha morreu. E ela queria muito conversar com a amiga, né, desabafar, porque era a melhor amiga dela, mas ela pensava, eu não tenho direito de ligar para minha amiga para chorar a morte da minha cachorra, porque ela perdeu o filho. Então, como ela que perdeu o filho, né, como é que eu vou chegar para ela e dizer que eu estou sofrendo, que eu estou precisando de consolo, porque a minha cachorrinha morreu? E aí, quando ela menos espera, toca a campainha, é a amiga, né? Essa amiga que perdeu o filho. Chegou para ela e falou, fulana, vim correndo quando eu fiquei sabendo que a Alessi morreu. A Alessi era cachorrinha. Porque eu imaginei o quanto você gostava da Alessi e o quanto você estava sofrendo pela morte da Alessi. E ela ficou muito comovida com aquilo. Ele falou, fulana, mas como você tem um coração bom, você perdeu um filho, né? E você está aqui, se deslocou dessa casa, imaginando que eu estou sofrendo pela morte da Alessi. E ela falou justamente isso para a amiga. Amiga, toda dor é legítima, eu não posso mensurar a sua dor, né? Eu não posso fazer isso. Essa é a sua dor, né? A Alessia era a sua cachorrinha de estimação, essa é a sua dor, não tem dor maior. Então, isso é muito importante, né? Um primeiro passo aí para a gente lidar bem com a gestão das emoções é não comparar dor, é não ficar legitimando dor. Toda dor é importante. Lembrar, pessoal, que luto não tem tamanho. E que cada um tem o seu tempo, cada um tem a sua forma de encarar tudo isso. E aqui o que eu trago para vocês nesse momento de pandemia é que a gente precisa equilibrar o orçamento do corpo e da mente. O que eu falo de orçamento? Quando a gente vai fazer um orçamento nosso, individual, né, das nossas finanças, a gente trabalha da seguinte forma, a gente põe o que entra e o que vai sair, receita e despesa, não é isso? Para a gente ver como é que está esse equilíbrio, para buscar, eu não posso gastar mais do que eu ganho, se eu gasto mais do que eu ganho, né, se a minha despesa é maior do que a minha entrada, eu vou ter um problema. Né, vai faltar dinheiro para pagar alguma conta, para pagar algumas contas, ou vai faltar dinheiro no mês que vem. Ou eu tenho que correr atrás para que entre mais receita, né, para que eu compense essa despesa a mais que eu fiz. Assim é o nosso corpo e assim é a nossa mente. Se eu só faço retiradas, ou se eu faço mais retiradas, né, do que entradas, eu descompenso esse corpo e eu descompenso essa mente. Então, eu tenho sempre que emitir manter este equilíbrio, né? O que entra tem que suportar o que sai, né? Então, se eu sou, por exemplo, uma pessoa que trabalho muito, né? Trabalho muito mesmo, trabalho ali 12 horas por dia, e não tenho os momentos de cuidar de mim, né? Dessa entrada, de trabalhar a espiritualidade, né? De fazer essas entradas, o que vai acontecer uma hora com o meu corpo e com a minha mente? Eles vão pifar. Eles vão primeiro começar a dar sinais que a coisa não está boa e depois eles vão pifar. Por quê? Porque o orçamento entre a entrada e a retirada, ele está desigual. E a gente faz muito isso com o nosso corpo, com a nossa mente, né? O desgaste está sendo muito grande, né? Então, a tristeza está sendo muito grande, as tragédias têm sido muito grandes, as perdas têm sido muito grandes. Então, eu tenho que equilibrar essa entrada. O que eu estou colocando dentro do meu corpo, né, em relação às minhas emoções, em relação à minha espiritualidade, para compensar toda essa retirada que está fora do meu controle e que está acontecendo. Então,
essa atual crise do Covid, né, ela tem todos os elementos aí para desequilibrar esse orçamento do nosso corpo, né, e da nossa mente, né? E isso gera uma confusão mental. Quem não está vivendo isso ou já não viveu isso, né? E por que ocorre essa confusão mental? São informações desencontradas, muito fake news, falta de liderança, né, e visionária do mundo, falta de perspectiva. A gente fica com medo, a gente fica com medo de pegar doença, a gente fica com medo de morrer, a gente fica com medo de ficar desempregado, ou de pessoas da nossa família passarem por tudo isso, né? Então a gente se sente impotente, porque não depende da gente muita coisa, né? Por mais que você faça, você não consegue mandar no outro, você não consegue fazer com que o outro faça. E o próprio isolamento social, né? Mais de um ano onde a gente está preso dentro das nossas casas, né? Junto do convívio somente daquelas pessoas com as quais nós vivemos, nós convivemos. Mesmo os nossos familiares, né, com os quais a gente não tem a convivência diária, a gente está se mantendo isolado. A gente vê aí comemorações de aniversário por web. Quanto tempo nós não vamos no centro para assistir uma palestra, para tomar um passe, né? Então, a gente está vivendo mais recluso dentro daquele meio, né? Sem poder abraçar as pessoas, sem poder se relacionar mais próximo das pessoas, e tudo isso gera essa confusão mental, né? Gera esse certo desespero, essa angústia, esse medo. E um desequilíbrio prolongado, a gente já está falando aí mais de um ano, né, no nosso orçamento do corpo, onde eu estou tirando tudo isso do meu corpo e da minha mente, ele impacta negativamente no meu sistema imunológico. Quando eu estou abalada, eu estou depressiva, eu estou triste, o nosso sistema imunológico, ele cai. E é justamente isso que a gente não precisa agora, ter um baixo sistema imunológico. A gente precisa estar saudável, a gente precisa estar fortalecido, né, para evitar a contração do vírus ou se contrair para evitar essa repercussão da doença. E aí, quanto mais triste, com mais confusão mental, só fazendo retirada aí do meu orçamento do corpo e da mente eu estou, mais eu estou provocando uma imunidade baixa, né? Eu posso estar trazendo uma imunidade baixa. Então, além de todos os sentimentos, fisicamente eu estou comprometendo o meu corpo. Porque aí a gente passa a entrar, né, quando a gente está com essa confusão, essa loucura, essa foto, ela representa muito bem essa mente confusa, né? Eu começo a entrar num estado que se chama estado de sobrevivência, né? Que é esse estado que eu preciso sobreviver, eu estou acuado, eu estou com medo, eu estou com ansiedade, prevalece a ansiedade, né? E com isso a nossa capacidade de pensar, né? A nossa capacidade cognitiva, ela fica prejudicada. A gente perde criatividade, a capacidade para enxergar cenário ganha-ganha, a gente começa a virar meio, sabe, ganha-perde, a gente fica, às vezes, egoísta, né, a gente fica, às vezes, perde a paciência, a gente grita, né, a gente começa a ter comportamentos que não são positivos. Corremos o risco de agir, que eu falei, de forma egoísta, de cair no modelo mental nós-eles, a gente vê muito isso, em todos os sentidos, somos nós e eles. Quem é de um partido político e gosta do presidente, quem não gosta do presidente, vira nós e eles, começa a brigar na internet, começa a brigar no Facebook. A gente vê muita agressividade no momento como esse, que a gente pede amor, pede solidariedade, né? Que a gente precisa ter pensamentos positivos. A gente começa a ver muito as pessoas brigando na internet, radicais, né, as pessoas ofendendo uma a outra, a pessoa faz um comentário, é metralhada por 30 comentários, a gente começa a ver muito esse comportamento. A gente começa a querer encontrar culpado, né, e começa até a inventar teorias de conspiração. Eu tenho ouvido muito isso, né, pessoas que colocam assim, nossa, nada para mim dá certo, o universo está contra mim. Hoje eu ouvi essa frase, né, então parece que tudo está conspirando contra, e parece mesmo, né, porque minha mente está confusa, né, porque eu estou vivendo essa espiral. E a consequência disso tudo para a pessoa, né, que ela pensa bem, ela vivendo tudo isso, o medo, a ansiedade, a cabeça, falta criatividade, eu começo a achar que todo mundo está conspirando contra mim, está acontecendo tudo isso, é que o orçamento do nosso corpo e da nossa mente começa a ficar deficitário. Eu começo a ter muito mais retirada do que entrada, né? E aí, o que acontece? Eu começo a emitir que tipo de energia uma pessoa assim emite? Ela não emite energia positiva. Ela começa a emitir energia negativa. E aí, o que acontece? Né? Como é que está
como é que vão estar as minhas relações quando eu estou desse jeito e transmitindo energia negativa, né? Quando eu começo a ter pensamentos de raiva, né? Quando eu começo a xingar, quando eu começo a ter aquelas discussões mentais, porque às vezes a gente não responde lá no Facebook, mas a gente fica discutindo com aquela pessoa 2 dias mentalmente, ali no chuveiro, em casa, a cabeça não para, eu não consigo descansar. Então, como é que vão estar as minhas relações? Com quem que eu vou estar me relacionando? Né? Como é que vão estar aí, mesmo na minha família ou fora, né? Todos os contatos que eu tenho. O que acontece quando eu estou com esse pensamento negativo? Como é que estão as minhas relações? Com quem que eu vou me relacionar? Com as pessoas afins. Porque as pessoas que não têm afinidade com isso, elas não vão suportar esse estado de coisas. E aí, o que acontece? Eu começo a atrair irmãos afins com esses sentimentos. Aí, falando tanto aqui na Terra, porque eu vou estar conversando ali nas redes sociais, ou no telefone, ou no WhatsApp, com pessoas que suportam essa energia negativa, que estão afinizadas com ela, porque as outras, aos poucos, vão se afastar. E o que é mais grave, o que eu atraio da espiritualidade? Né? Eu atraio irmãos afins com esses sentimentos. E aí a coisa vai virando um círculo vicioso. Cada vez mais eu vou me sentir mais negativa, né? Porque além dos meus próprios pensamentos, eu estou atraindo proximidade e influência de irmãos que pensam e que estão se aproveitando daquela situação. Eu li recentemente, né, 3 livros do Divaldo, e um deles falando sobre esse estado, né, tragédias, mortes coletivas, né, falando sobre tudo isso. E eles estavam lá fazendo um resgate, né, num tsunami que teve, acho que na Indonésia, se não me engano. Então, milhões de mortos, aquela situação, e aí eles estavam lá fazendo os resgates. E aí retrata muitas situações, né, da dificuldade daqueles espíritos se desprenderem do corpo, porque os irmãos estavam ali, uma série de obsessores deles mesmos, às vezes não, eram espíritos zombeteiros, que estavam ali para se aproveitar daquela sintonia que havia de tragédia, de culpa, né, de ódio, de todos aqueles sentimentos. Eles se aproveitavam daquela situação para sugar energia, para se vingar, né, para tentar pegar aqueles espíritos e se vingarem. Então, o trabalho que teve a espiritualidade para conseguir sair daquela vibração. Então, no momento que a gente está vivendo hoje, né, o que a gente pode fazer pelos nossos irmãos? Né, pelos nossos irmãos que estão doentes, pelos nossos irmãos que estão nas UTIs, pelos nossos irmãos que estão desencarnando, pelos nossos irmãos que estão perdendo pessoas amadas, é a oração. Não adianta a gente ficar com ódio, culpabilidade, xingar, né, entrar nessa sintonia, porque aí a gente não vai trazer nada de bom para essas pessoas. A gente pensa, às vezes, que está sendo solidário, mas a gente está prejudicando. Nesse momento, a única coisa que nós podemos fazer para contribuir é com a oração, é com o pensamento positivo, é levando boas vibrações. Então, é um cuidado muito grande para comigo e para com o próximo. Né? Quando eu entro nessa carga de pensamentos negativos, eu só consigo atrair irmãos que estejam afins com esse sentimento. Mas o que fazer então? Estou no meio da pandemia, todo dia estou lidando aí com essas notícias, né? É um turbilhão de emoções, morro de raiva, não tem como, porque eu fico vendo certas ineficiências, que a gente já podia estar muita gente vacinado, estava assistindo agora a televisão e vendo que está faltando vacina para a segunda dose da Coronavac, o que eu faço? Então, o que eu vou fazer, né, para manter uma sintonia mais positiva, para me ajudar, para ajudar o próximo e manter esse orçamento do meu corpo e da mente? O que eu vou fazer? Então, como eu falei, não tem receita, mas tem uma dica aqui, né, que eu gosto muito de compartilhar com vocês. A gente tem na nossa vida 3 círculos, tá? O primeiro é o círculo de preocupação. É aquele que me preocupo, mas eu não posso fazer nada, eu não tenho nenhuma ação efetiva sobre ele. Por exemplo, dei um exemplo agora, não tem a segunda dose da Coronavac para várias cidades do Brasil. O pessoal está lá esperando sem saber quando vai tomar a segunda dose. Me preocupo? Preocupo. Eu posso fazer alguma coisa? Eu tenho controle sobre essa situação? Nenhuma, né? E assim são várias outras.
né? Às vezes eu fico preocupada e eu perco noite de sono por causa do eliminado do Big Brother. Fiquei pé da vida, não gostei, achei um absurdo e passei o dia inteiro falando disso, gastando energia, ficando com raiva dos outros participantes, etc., porque eu queria que aquele participante não tivesse saído. O que influência eu tenho sobre isso, ou que isso vai impactar na minha vida? Nada, está ali no meu ciclo de preocupação. Mas isso pode trazer uma série de desgastes para o meu corpo e eu gasto um tempo enorme. Então, esse é o ciclo de preocupação. É aquele que eu me preocupo, mas eu não tenho ação efetiva nenhuma sobre ele. O outro círculo que faz parte da minha vida é o círculo de influência. É onde eu posso influenciar. Por exemplo, quando eu estou aqui numa live falando com vocês, ou qualquer outro que esteja aqui na segunda-feira falando sobre um tema, ele não pode, assim, tudo que eu estou falando aqui, vocês podem provocar uma mudança de atitude ou não, mas eu posso exercer uma influência, né? Então, quando eu faço um post positivo, lá no Instagram e no Facebook, quando eu levo uma palavra de apoio, né? Quando eu tento convencer uma pessoa da minha família que aquele comportamento não foi adequado, que não é legal fazer a festinha, vamos deixar a festinha para o ano que vem, eu posso influenciar, tá? Eu não tenho controle, eu não mando na situação, mas eu posso exercer uma influência sobre. E eu tenho o terceiro ciclo, que é o meu círculo de ação, que é aquilo efetivamente que eu posso fazer, que está no meu controle. Por exemplo, o que eu posso fazer? Posso fazer atividade física para melhorar a minha imunidade, eu posso usar máscara todas as vezes que eu saio de casa, independente se o José ou o Manuel, se o vizinho usa, mas eu vou estar de máscara. Eu posso usar álcool em gel constantemente, ter um no meu bolso, um dentro do meu carro, para garantir que todas as vezes que eu tenha contato na rua, eu utilize o álcool em gel. Eu posso manter distanciamento das pessoas, eu posso não aglomerar, né? Então, assim, eu tenho uma série de ações que estão ali no meu controle, no meu domínio, né? Então, que eu posso fazer. O que acontece normalmente? Normalmente eu gasto 80% do meu dia com assuntos que estão ali no meu círculo de preocupação. Gasto 15% com assuntos que estão no meu círculo de influência. E gasto apenas 5% com aqueles assuntos que estão no meu círculo de ação. O que acontece com isso? Eu adoeço. Porque eu gasto muita energia, eu gasto muito orçamento do meu corpo e da mente com coisas que eu não tenho ação nenhuma. Que faça o que eu fizer, elas vão acontecer independente da minha vontade. Então, não é que eu tenho que ser um alienado, eu não tenho que saber o que está acontecendo, mas eu não vou gastar preocupação com aquilo, né? Eu não vou gastar energia com aquilo, eu vou gastar um pouco de energia com aquilo que eu tenho influência e vou influenciar, e vou gastar energia com aquilo que eu tenho ação. É um exercício, é listar aquilo que eu estou fazendo. Observem vocês num dia, façam esse exercício, vocês vão se assustar. Com que vocês gastam mais tempo, que vocês perdem mais tempo e gastam mais energia? Vocês vão ver que é um círculo de preocupação. Então, invertam essa curva. Procure até chegar no ponto que no seu dia você vai gastar 0% com aquilo que está no seu círculo de preocupação e que você não tem ação nenhuma sobre ele. Faça o exercício, faça a lista, né? Listem coisas que você pode fazer que pode melhorar a sua vida. Às vezes você acha que não tem tempo. Eu não tenho tempo, mas é porque você está ali no seu círculo de preocupação, você está preocupando com a vida do outro, você está preocupando com o político, você está preocupando com o seu amigo do Instagram, que está postando uma coisa ou outra, e você está ali gastando 80%, você está assistindo o Jornal Nacional todo dia completinho, ouvindo todas as tragédias que estão ali, em vez de estar aqui assistindo uma live, lendo um livro, né? Então, comece a fazer por você aquilo que eu posso melhorar a minha vida, como é que está a minha leitura, eu estou meditando, posso fazer uma yoga, posso fazer um pilates, busca aí, hoje tem tantos exercícios, tanta coisa gratuita. Eu estou fazendo aquele curso que eu estou adiando, eu estou aprendendo a fazer um crochê, eu estou aprendendo a fazer, a pintar, né? Eu estou fazendo alguma coisa que me relaxa, eu estou fazendo alguma coisa por mim, e estou me cuidando, e estou tomando todas as medidas, então vamos fazer esse exercício, vamos inverter esses ciclos. Esse é um exercício importante que quando a gente faz, traz um resultado que a gente assusta, né? Que a gente não imagina que tenha tanta, sim, diferença, mas que faz diferença, sim, e muita. Então, essa é a primeira dica que eu deixo para vocês aqui, para a gente melhorar esse orçamento do corpo, da mente e essa espiritualidade. Façam esse exercício, avaliem como que vocês estão gastando a energia de vocês entre esses 3 círculos e inverta.
né? Você vai fazer vocês vão ver toda a diferença na vida de vocês. Uma coisa importante, tá? E que faz bem para o espírito, faz bem para a alma, cuide da sua nutrição neste período, né? Muita gente engordou muito por causa da ansiedade, do medo, né? Começou a comer errado, começou a comer muita quitanda, né? Muita coisa que engorda, doce. Então, às vezes, a pessoa começa realmente a engordar, a comer coisas inadequadas, né? Em função aí dessa ansiedade, desse medo. Então, é importante nutrir o corpo de ar, né? Respiração, meditação, alimentos, leituras, imagens, notícias, companhias e referências positivas, né? Isso, pessoal, quer dizer se afastar de tudo o que não te faz bem, aquilo te incomoda. Eu fiz um exercício recente, né? Que foi retirar, né? Eu não bloqueei, não. Eu deixei de seguir pessoas no Facebook e pessoas no Instagram que não me traziam referências positivas, né? Pessoas que me traziam referências negativas, pessoas que faziam postagens que denegriam as pessoas, que denegriam a situação, aquilo me incomodava. Toda vez que eu via uma postagem daquela, aquilo me fazia muito mal, né? E aí, o que aconteceu? Eu comecei a tirar essas pessoas, deixar de seguir essas pessoas, porque aquelas imagens não estavam me fazendo bem. E isso melhorou e muito a minha sintonia, né? Melhorou aí essa minha vibração, tornou a vibração mais positiva quando eu deixei de ver essas coisas. Ao invés de ficar lá brigando, xingando, reclamando, eu parei de seguir. Eu comecei a ver coisas boas, lidar com coisas boas, né? Eu parei de assistir Jornal Nacional, eu não sou desatualizada, eu tenho outras fontes que eu busco. Quando eu falo Jornal Nacional, é qualquer tipo de jornal que passa, que faz um sensacionalismo, né? Que fica ali horas falando de uma forma negativa de alguma coisa. Então, pessoal, esse deixar, né, se afastar de coisas que não fazem bem, inclui desde amizades tóxicas até perfis que te deprimam. Então, coisas ruins, notícias ruins, páginas ruins. Então, você precisa sair de toda essa sintonia, tá? Tem um exercíciozinho que eu aprendi num processo de coaching, mas que é muito interessante, né? Que quando você está com muita raiva e você quer xingar, ou você quer responder, né? Ou você quer agredir uma pessoa, porque você está assim verbalmente, você para mentalmente, fala o nome dos 7 anões. Porque até você lembrar o nome dos 7 anões vai um tempinho, você sai daquele processo negativo que você está e consegue entrar numa outra situação positiva. A gente fala 7 anões, mas pode ser qualquer coisa, né? Qualquer coisa que te dê essa parada e te permita esse exercício para que você saia daquela sintonia negativa, né? Então, eu faço muito o exercício dos 7 anões. Aprendi a fazer isso. Quando eu estou para retribuir alguém de uma forma negativa ali, de responder uma mensagem negativa, de fazer uma coisa que não é legal, que vai... E você já viu, quando você rebate, quando você entra nessa sintonia, é muito difícil sair depois, né? Às vezes você acaba perdendo todo aquele dia que você procurou trabalhar mais na calma, na tranquilidade, naquele momento. Então, eu faço esse exercício, eu falo o nome dos 7 anões antes de eu dar a resposta, né, antes de eu responder ali virtualmente, eu faço exercício para dar essa mudança de sintonia, tá? Mas você pode fazer aí falando qualquer coisa. E outro ponto, claro, é cuidar da espiritualidade, né? O que é cuidar dessa espiritualidade? No nosso caso, nós somos espíritas e estamos aqui falando, né? Ou espíritas ou simpatizantes do espiritismo estão aqui, então a gente pode falar claramente da espiritualidade. Quando eu falo com o pessoal, assim, que tem pessoas de várias religiões diferentes, o que eu falo? Né? Espiritualidade não necessariamente é estar em conexão com alguma religião, é estar em conexão com o seu Deus, né? O que eu faço para trabalhar a minha espiritualidade? Eu preciso entrar em sintonia. Então, no nosso caso específico, mais do que nunca, uma lição que o São Miguel me ensinou uma vez: evangelho de manhã, quando você levanta, a primeira coisa que você faz, e evangelho à noite, antes de dormir, né? Para que você acorde e prepare o seu dia e que ao deitar você prepare a sua noite de tranquilidade. Então, como é que está a leitura do meu evangelho? Ele está na minha cabeceira, ele me acompanha,
Eu tenho participado de estudos e lives, como que está isso, né? Porque eu não estou indo no centro, eu não preciso estar distante da espiritualidade. Que leituras edificantes eu estou lendo, né? Que livro eu estou lendo no momento, quando foi a última vez que eu li um livro edificante, um livro espírita, um exercício muito bom, que nos leva em contato com a espiritualidade, que ajuda a trabalhar a ansiedade, é meditação. Existem vários aplicativos gratuitos de meditação hoje, né? Tem meditação, eu faço uma meditação ao vivo 6 horas da manhã, então eu tenho começado os meus dias 6 horas da manhã, faço a meditação já com o evangelho do lado, terminou a meditação, eu já leio o evangelho, já faço a minha prece, já faço a minha oração, né? E com isso eu consigo estar nessa sintonia com a espiritualidade. Então, essa é a minha forma, a melhor maneira. Eu acordo 6 horas da manhã e à noite eu faço a leitura do Evangelho. Existem relaxamentos virtuais que te ajudam a trabalhar essas questões da ansiedade, da emoção e te colocar mais próximo da espiritualidade. Muita gente tem falado, poxa, nem a caridade que eu fazia eu consigo fazer. Né? Eu fazia, por exemplo, eu fazia visitas fraternas. Pessoal, tem gente fazendo visita online. Chama a pessoa, minha irmã teve Covid, a Izinha, aqui do Joana Dark, não sei se ainda está fazendo, mas fazia com ela toda quarta-feira, uma visita online, fazia prece, ajudava nesse processo. Daí eu comecei aqui um processo com os meus amigos, agora de campanha do agasalho. Tudo virtual, eu vou lá na casa deles, busco e higienizo para poder fazer a doação, é a forma que eu encontrei. Então, existem N formas, né, que a gente encontra de ajudar o próximo, mesmo aí de forma virtual. Então, é importante isso, fazer uma avaliação do como que está a minha espiritualidade, como é que está esse meu relacionamento com o próximo, como que eu estou lidando com tudo isso, né? E aí, pessoal, é preciso desligar tudo isso, né, de tudo isso que está acontecendo às vezes. A gente precisa de um tempo para a gente, isso que eu falei. Evitar, às vezes, ficar focado o tempo todo nesses programas que falam o tempo todo das tragédias, não é ficar, mas qual é o momento que eu me desligo, né, que eu pego no final de semana, o que é? Eu vou assistir um filme, eu vou ler um livro, né, eu vou fazer uma meditação, eu vou fazer uma corrida que eu gosto, eu vou para uma área mais tranquila e vou caminhar, eu vou andar de bicicleta, eu vou fazer trilha, né, ou simplesmente uma caminhada na praça. Mas o que eu estou fazendo para aquele momento em que eu me desligo de tudo isso e me conecto comigo mesmo? Eu estou cuidando de mim mesmo, né? Como é que eu estou fazendo esse cuidado? Já falei da alimentação, já falei da atividade física, já falei da espiritualidade. Então, isso aqui, o nosso corpo, se a gente não cuidar, o que vai acontecer com o orçamento? Só retirada, não entra receita, uma hora ele vai pifar. Né? Então, esses momentos com você mesmo, cada um encontrando, de acordo com aquilo que gosta. Outro dia eu conversando com meu amigo e falando, nossa, eu estou fazendo meditação e está sendo maravilhoso. Ele falou, eu não suporto, eu faço corrida. Né? Comecei caminhando, comecei correndo e estou amando. Então, cada um, de acordo com o seu estilo, tem, né, este momento que consegue se desligar e trabalhar suas emoções. Então, cada um vai encontrar o seu. Mas é importante você ter esses momentos, né? E aqui, isso aqui é uma roda da vida, é um outro exercício que eu recomendo para vocês, quem quiser ir ver, tirar foto. É o exercício que a gente faz para a gente ver, né, como é que eu estou aqui hoje em relação a cada um dos pontos da minha vida. Aí eu coloquei alguns papéis que eu tenho e eu vou fazendo isso, tá, pessoal? Como é que está o meu equilíbrio, né? Como é que eu estou? Há quanto tempo eu não chamo meus amigos aqui para um café virtual, né? Há quanto tempo eu não mando um WhatsApp para determinado amigo? Como é que está a minha relação com os meus amigos durante a pandemia? Né, como é que está a minha espiritualidade? Então, eu vou fazendo essa avaliação, como é que está com a minha família, e família é diferente de relacionamento amoroso, tá? Que às vezes eu estou até em ordem com a minha família, mas não estou dando atenção para o meu companheiro, para a minha companheira, o meu trabalho, para o financeiro, cada um coloca aqueles pontos que são mais importantes, isso se chama roda da vida. E aí, na roda da vida, eu faço a análise para ver como é que eu estou em cada um deles, vou acompanhando aí também a minha espiritualidade. E aqui, pessoal, é um outro exercício, né, que eu aprendi a fazer, que a gente, se a gente fizer isso
todos os dias esse exercício, a vida de vocês vai mudar. A gente sempre tem muito mais a agradecer do que reclamar, né? A gente sempre recebe muito mais do que retira. Só que a gente esquece e deixa de reconhecer a tudo isso que eu sou grato, né? Eu aprendo a reclamar, eu aprendo a me queixar, né? Mas faça uma lista, né, diária de tudo aquilo que você precisa para ser grato. Nesse processo de meditação que eu faço, né, eu comprei lá um livrinho que se chama Livro da Gratidão, né? É o meu livrinho da gratidão. Aí, quando eu faço a meditação, eu termino a meditação, e ele vem por dias, tá? Tem todos os dias aqui do ano para você fazer. Eu terminei a minha meditação, eu pego o evangelho, eu faço a minha oração, ponho a água para fluir, e aí eu escrevo. Hoje eu sou grata por quê? Eu recapitulo o meu dia de ontem e ponho porque eu sou grata. Eu comecei a fazer esse exercício, lá na meditação eles falaram que ia se tornar um hábito, e melhorou muito a minha vida, porque sempre que eu estou triste, né, reclamando de alguma coisa, eu me recordo que eu tenho muito mais coisa para agradecer. Você não precisa comprar um livrinho, né? Você pode pegar uma folha de papel, mas o hábito, né, de escrever sobre aquilo que eu sou grato, ele muda muito a minha vida, né? Então, crie uma rotina de agradecimentos, né? Exercite ser grato, e você vai ver como a sua vida também vai melhorar, a sua gestão das emoções vai melhorar neste momento de pandemia, né? É gratidão, né? E a gente muitas vezes não agradece, né? Então a gente até sabe, não, mas eu sei, eu sou grato por um monte de coisa, mas eu escrevo, eu materializo isso e eu começo a enxergar que com certeza eu tenho muito mais motivos para agradecer do que para reclamar, né? Do que para dizer aí, para traduzir uma infelicidade. Então a gratidão é muito importante. Outro hábito importante para a espiritualidade, né? Não deixem de fazer o culto no lar. Nós começamos, nós paramos e agora eu quero retomar. Falando aqui, eu quero retomar. Além de fazer o culto na minha casa, com meu marido e meu filho, que eu faço semanalmente, quando minha mãe faleceu, nós começamos a fazer um culto em família. Então, pessoas daqui, pessoas da casa da minha irmã de Santa Vitória, minha irmã que mora em outra casa aqui em Uberlândia, e meus familiares da Bahia, a gente fazia um culto online. Todo domingo às 19 horas. Né? E aquilo trazia uma luz. Aí depois cada um começou a dispersar, a gente vai voltar. A gente precisa voltar. O culto é fundamental nesses momentos para fortalecer a família, né? Tanto a família aqui da terra quanto a família espiritual, para nos ajudar a passar por essa prova, né? Nos ajudar a passar por esse momento. Então, se por algum motivo você não está fazendo o culto no lar, você parou de fazer o culto no lar, volte com o culto no lar. Uma forma mais simples que você, né, puder, não precisa ser nada complicado, mas aquela reunião da família com a espiritualidade, né? Vocês sabem que o culto, ele não ilumina só a sua casa, né? Ele ilumina o seu bairro inteiro. Quando você faz o culto, você leva a luz para o bairro inteiro. Então, é muito importante, ajuda também e muito nesse momento, né, em relação a essa espiritualidade. E uma certeza, pessoal, que tudo vai passar, né? Tudo vai passar, a gente vai voltar sim a se abraçar, né? Esse momento vai chegar. Em alguns países ele já está chegando, né? Com a questão da vacinação, as pessoas estão voltando. Mas o que é muito importante a gente saber? O mundo precisava passar por essa etapa evolutiva. Nada acontece por acaso, nada acontece sem a permissão do Pai. Então, tudo isso que nós estamos vivendo é com o consentimento da espiritualidade, porque precisávamos passar por isso, né? É uma grande oportunidade de aprendizado. Agora, diante dessa oportunidade que eu falei, de todo o sofrimento, como é que nós vamos passar? Né? Nós vamos sair melhores, seres humanos melhores, seres humanos menos egoístas, seres humanos mais colaborativos, mais solidários, mais caridosos, ou não? Vão sair seres humanos revoltados, jogando culpa em tudo, né? Como é que nós vamos sair? Nós passamos, e agora como é que nós vamos sair deste momento tão difícil, né? Nós demos várias dicas de como passar melhor, mas o importante é cada um saber que é uma grande oportunidade. Por quê?
nós precisamos sair melhores do que nós entramos. Tá? Então, diante de tanta coisa acontecendo, eu ouvi uma mensagem do Braulio Besta, assim, mensagem não, uma frase que ele disse, não sei se vocês conhecem, acho que a maioria aqui com certeza conhece o Braulio, né, ele canta, ele faz poesias através de versos, da música, ele vai muito na Fátima Bernardes. Ele colocou o seguinte: nessa pandemia a gente observa que quem era bom está saindo melhor, e quem era ruim está saindo pior. Eu acho que tem muita gente melhorando, né? A gente vê pelo negativo, infelizmente tem muitas pessoas que não estão aprendendo, que não estão evoluindo, mas eu vejo muitas pessoas se modificando. Eu vejo a solidariedade, né, a sensibilização que existe hoje com os profissionais de saúde, o reconhecimento, a importância da pesquisa, a importância dos profissionais de saúde, né, a importância do SUS, né, do Sistema Único de Saúde. Então, várias coisas estão ficando evidenciadas para que amanhã a gente tenha um mundo melhor, né, para que amanhã a gente consiga partir para uma evolução. Muitos países aí se unindo, né, então eu sinto, né, eu particularmente, que a maioria das pessoas vão sair melhores do que entraram nessa pandemia, né, em toda essa situação. Infelizmente, né, muitos não aprendem realmente, muitos não melhoram, e alguns, não sei se regridem, mas demonstram até algumas características mais negativas, mas eu tenho certeza que o saldo vai ser muito positivo para todos nós, né, que efetivamente a gente vai sair melhor, né, do que a gente entrou. Então, esse era, assim, o recado, né, que eu queria dar para vocês, né, sobre essa questão da gestão das emoções, né, a gente está vivendo um momento difícil, sim, né, mas que a gente pode cuidar da gente. E a gente precisa cuidar da gente, cuidar da nossa espiritualidade, né, para que a gente tenha uma energia, transmita uma energia positiva e na certeza que não cai nenhuma folha, né, sem a permissão de Deus. Então, que tudo que nós estamos passando, que as pessoas, mesmo aquelas pessoas que estão desencarnando, estava programado, era previsto, e que sempre a gente precisa confiar em Deus, né, que Deus sempre faz aquilo que é melhor para a gente. Agora, precisamos fazer a nossa parte, né, precisamos nos cuidar dos nossos, né, e trabalhar o nosso corpo e a nossa mente para que ele passe aí por todo esse período no equilíbrio. Então, gostaria de agradecer muito a presença de todos, espero que essas dicas tenham sido válidas, né, que possam ajudar vocês, coloco-me sempre à disposição, qualquer troca de ideias que vocês queiram ter, qualquer informação adicional, e que Deus continue amparando e abençoando a vida de todos vocês. Muito obrigada pela oportunidade de hoje.